Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Daniel Sotomayor da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos fazendo a nossa segunda live. Espero que vocês gostem tanto ou mais quanto a primeira. Bom, como a laicidade é o grande assunto, o grande tema da nossa associação, aquilo pelo qual a gente mais luta, eu acho que nada mais justo do que fazer pelo menos mais uma live a esse respeito, porque o assunto, apesar de ser uma coisa muito simples, as pessoas ainda entendem muito mal a laicidade, então ainda é preciso falar sobre o que ela é, como ela é. Laicidade é uma daquelas palavras que, como ateu e ateísmo, muita gente diz que talvez não deveria existir, porque ninguém diz, não existe uma palavra para não astrólogo ou não acreditante de Papai Noel. Existe a palavra ateísmo porque 90% das pessoas não são ateias, então você precisa de uma palavra para designar esses 10%. Se vivêssemos numa sociedade em que 90% acreditam em astrologia, iríamos precisar de uma palavra para não astrólogos e não acreditantes da astrologia. E a palavra laicidade, ela surgiu porque, quer dizer, a palavra laicidade em si, ela significa simplesmente, no significado original, não religioso. Tudo que não é religioso é laico. E aí, todos os estados da história, da história mais ou menos recente nossa, né, da Europa, inclusive o Brasil, eles têm uma história de mistura com a religião. Os estados sempre foram estados que eram, ao menos em parte, um braço da religião, assim como a religião era um braço do Estado. Eram coisas sempre misturadas. Até que veio a Revolução Francesa e mudou isso. A Revolução Francesa precisou dar um nome para esse novo tipo de Estado que não estava sujeito às influências religiosas. Um Estado não religioso é um Estado laico. Hoje em dia a gente dá isso como garantido, mas são milhares de anos de história que ainda nos puxam no sentido contrário. Bom, o que a laicidade não é? Uma das coisas que a laicidade não é a plurirreligiosidade. Tem gente que diz, não, se você não privilegiar nenhuma religião, você já está sendo laico. Não, mas isso não é verdade. Um Estado que dá espaço a todas as religiões é um espaço plurirreligioso, não é um espaço laico. Para tirar esse tipo de ideia falsa a respeito da laicidade, eu acho que é bom a gente começar a introduzir na cultura nacional sobre laicidade, sobre ateísmo, um tema que uma palavra que foi cunhada por um americano, se não me engano, numa carta a um inglês, e que lá é um termo que pegou. Aqui esse termo ainda não pegou. Lá eles falam sobre a Wall of Separation. É um muro de separação entre religião e Estado. Para deixar claro que é um muro que não pode ser transposto nem de um lado para o outro, nem de outro para um. Assim como o Estado hoje em dia não tem mais nenhuma influência sobre a religião, ele não pode dizer nada sobre como os religiosos devem se portar, como eles devem cultuar. Essa influência zerou e há muito tempo. Só que a influência contrária continua. Então, se for uma influência de todas as religiões, são todas as religiões pulando o muro de separação. Não pode. Assim como o ateísmo também não pode pular esse muro. Diz, puxa, mas não tem discriminação se forem todas? Bom, e o ateísmo como fica, né? Se forem todas, é uma discriminação da religião contra o ateísmo, que também não vale. Muito bem. Para as pessoas entenderem melhor esse tipo de ideia, que é tão estranho a grande parte dos brasileiros, às vezes eu costumo usar o exemplo da Coca-Cola. Então imagine que em vez de um crucifixo nas paredes dos tribunais, a gente tivesse um símbolo da Coca-Cola. Não precisa nem dizer Coca-Cola, pode ser só aquela garrafinha clássica. Você também, os partidários da Coca-Cola, os donos, os diretores, os amantes de Coca-Cola, todos eles poderiam dizer, puxa, mas que diferença faz um símbolo, uma garrafinha na parede? A justiça não vai ser melhor nem pior por causa da garrafinha na parede.
Bom, é óbvio que esse é um argumento falso, né? A garrafinha na parede ali, como qualquer símbolo, ele simboliza alguma coisa. Simboliza, no caso, a preferência dos agentes do Estado pela Coca-Cola ao invés de qualquer outra bebida ou por nenhuma bebida. E antes de tudo, quem visse um símbolo da Coca-Cola num tribunal, ou numa Câmara de Deputados, ou numa Câmara de Vereadores, deveria imediatamente se perguntar não só sobre a neutralidade. Espera aí. Desculpem aqui que está tudo caindo. Pronto. Quem visse um símbolo da Coca-Cola em qualquer repartição pública deveria se perguntar não só sobre a neutralidade do Estado com relação à Coca-Cola, nos seus julgamentos, nas suas leis, nas suas ações, como antes disso deve se perguntar, mas o que o Estado tem a ver com Coca-Cola? Por que o Estado está falando de refrigerante? Refrigerante é opção pessoal, o Estado não tem que dizer nem sim, nem não, nem melhor, nem pior. Exatamente a mesma coisa vale para a religião. Isso nem para começar a falar no aspecto econômico de uma propaganda livre de, pode ser uma marca, um produto ou uma religião, estando com o seu símbolo exposto em dezenas de milhares de locais, inclusive os mais prestigiados. Não pode. Então, pelo mesmo motivo que não pode ter a Coca-Cola, porque isso não é papel do Estado, número 1, e número 2, isso viola severamente a igualdade de todos os cidadãos e de todas as instituições perante o Estado, pelo mesmo motivo não pode haver símbolos nas repartições públicas e nenhuma outra política de incentivo ou desincentivo. Inclusive uma coisa que infelizmente está na nossa Constituição, que é a imunidade tributária, mas isso fica para uma outra live. Bom, dado que a laicidade é um desses conceitos básicos dos Estados modernos a partir da Revolução Francesa, mais ou menos como a democracia, ela virou um certo consenso, né? As pessoas, hoje em dia, é muito raro escutar alguém dizer que a democracia não é a melhor forma de governo, e mais ou menos como isso aconteceu com a laicidade. As pessoas, de maneira geral, reconhecem que a laicidade é importante, o Estado deve ser laico, mas aí o diabo está nos detalhes, né? O detalhe é, bom, mas que laicidade é essa? Não, laico sim, mas o que você quer dizer com laico? Como que é essa laicidade? Então, para as pessoas que, na verdade, não querem a igualdade plena que a laicidade propõe, essas pessoas criaram um termo chamado laicismo. Laicismo é o que essas pessoas definem mais ou menos como a laicidade em demasia. É laicidade demais, é o laico ao extremo, é a laicidade extremista, que eles não gostam de usar, não podem usar essa palavra, porque aí fica óbvia a distorção, mas quando eles dizem que querem dizer que você apoia a laicidade de maneira extremista, eles te chamam de laicista. Então, as definições importam, né? Porque o sujeito que te rouba, ele pode vir e dizer, não, você está equivocado, na verdade isso, por definição, é apenas um empréstimo. Eu não te avisei que eu ia emprestar, talvez eu não devolva, mas é só empréstimo, não estou te roubando. Então, essas definições alternativas de laicidade, elas servem exatamente para tentar dar a volta no fato de que não é laicidade nenhuma. A laicidade de verdade é a igualdade, todo mundo igual e, portanto, Estado neutro, com um muro de separação entre a religião e o Estado. Então, não caiam nessa história de definições alternativas de laicidade, brechas na laicidade, porque isso é só uma maneira de fazer a laicidade não valer. Por quê? Porque a imensa parte das pessoas, apesar de algumas delas dizerem que apoiam a laicidade, elas têm uma estimação, uma religião de estimação. Então, se as pessoas têm uma ou mais religiões de estimação, elas querem ver o Estado apoiando essa religião, seja com símbolos nas paredes, seja com sessões solenes do Congresso, seja com feriados. Eles querem ver prestígio e querem, o que é natural, não tem nenhum problema querer ver prestígio, o problema é querer sequestrar o Estado para dar esse prestígio que as religiões a si mesmas não conseguem dar. Isso é o que não pode. Então, o que acontece no fim das contas
é uma maneira de... Muitas pessoas querem achar uma maneira de fazer com que a igualdade entre todas as religiões perante o Estado não vale. E aí elas vêm com o papo, não, todas as religiões são iguais, sem dúvida, mas tem essa aqui, e sempre tem um mas. Todas as religiões são iguais, mas, por exemplo, essa religião aqui, ela é majoritária. E essa religião aqui, ela ganhou a história, essa é a vencedora da história. Então, essa aqui merece um tratamento especial. Então, para usar as palavras de um grande ateu, que é o George Orwell, né, somos todos iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Então, essa história das religiões diferentes, ela é explorada tanto pela esquerda como pela direita. A direita diz, olha, não são todos, mas isso é bem representativo de grande parte das pessoas da direita, dizendo, não, a laicidade é até importante, eu concordo, mas se veja aqui o cristianismo, a maior parte das pessoas é cristã, e o fundamento... Então, todo mundo sempre tem uma desculpa para a sua religião de estimação. A maioria é uma das desculpas, se tem muitas outras, né? Eles não caem nessa história porque é só uma desculpa. O que é, evidentemente, sempre combatido pela Terra. O que nós sempre vamos dizer, assim como sempre dissemos? Não pode ter uma religião com qualquer diferença, qualquer privilégio, qualquer promoção, assim como elas não podem ser desprestigiadas pelo Estado, assim como o ateísmo não pode ser desprestigiado. Temos que ser todos rigorosamente iguais, não alguns mais iguais do que os outros. Diz, puxa, então você está contra a direita? Você só pode ser de esquerda. Olha só o que ela está fazendo. Ela é laicista. Esses caras são fundamentalistas ateus. Muito bem. Você diz, bom, então do outro lado as coisas se invertem. Mais ou menos. Muitas vezes na esquerda, como eu digo, como já repeti, não é todo mundo, mas é com muita frequência na esquerda, eles dizem, não, todas as religiões são iguais. Mas estas aqui, olha só, elas são minoria. A direita tem as religiões favoritas delas, as religiões de estimação, que são as da maioria, e a esquerda, frequentemente, tem as religiões de estimação, que são as da minoria. Olha só, elas são as perdedoras da história, elas merecem pelo menos aqui um dia de comemoração feito pelo Estado. O que a Terra fala? Não pode. Somos todos iguais. Tem que haver um muro de separação entre igreja e Estado. E aí o que essas pessoas da esquerda dizem? Até é de direita. Só pode ser de direita. Tá contra isso? Moral da história. O pessoal da direita, quando a gente apoia a laicidade de fato, diz que a gente é de esquerda. E o pessoal da esquerda, quando a gente apoia a laicidade de fato, diz que a gente é de direita. Tudo bem, parece que essas duas turmas vivem no mesmo polo mítico, né? O Polo Norte é um lugar geométrico para onde todas as direções são o sul. Da mesma maneira, tem muitas pessoas na direita para quem todas as outras direções são esquerda. E na esquerda tem muita gente que vive no mesmo polo mítico com sinal trocado para quem todas as outras direções são a direita. Dando os créditos, essa imagem essa ideia eu vi pela primeira vez com o Steven Pinker, outro incrível ateu. Então, para deixar bem claro, não temos nenhum compromisso nem com a esquerda nem com a direita. As duas dizem que nós somos fundamentalistas porque não temos religião de estimação. Queremos uma laicidade plena, verdadeira, queremos completa, não tem um mas, somos todos iguais e não tem ninguém mais igual do que os outros, tanto ateísmo com relação às religiões e as religiões entre si. E a única maneira de fazer isso acontecer de fato é com um muro de separação entre igreja e Estado. Nenhum privilégio, nenhuma diferença, neutralidade completa do Estado com relação a todas as religiões e o ateísmo. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.